Cultura Livre por Estela Campos. Dumbo. É por aí? Nessa altura tá bom? E a distância? Tá bom assim a distância? O que tá acontecendo agora? 1, 2, 3, gravando. Cultura. Opa! Cultura Livre. Olá, eu sou a Roberta Martinelli e começo Cultura Livre no seu charmoso radinho de pilha em High Definition. Hoje eu tenho o maior prazer de receber aqui ela que estava no programa piloto do Cultura Livre, tinha a música dela, então é quase, ela é, sei lá, algo de sorte para mim já. Hoje eu recebo aqui Estela Campos. Oi. Ela está aqui muito bem acompanhada por Léo Monstro. Estão aqui para falar desse disco aqui, que é o Dumbo. Olha que bonitão. Vinil bonitão. Esse é o primeiro vinil, esse? Primeiro vinil. Sério? É o quinto disco e o primeiro vinil. Uau! Achei que algum deles tinha saído em vinil antes. Não. Ai, que bonito. Mais emoção ainda, então, né? Ela faz show no Sesc Consolação, domingo, às 18 horas. Domingo é dia? 24 de agosto, às 18 horas, aqui em São Paulo, no Sesc Consolação. E eu tô de plantão e vou direto, que dá tempo, que acaba às 5 e eu vou pra lá direto. Muito bem. Então, todo mundo aqui no chat, quem for de São Paulo, obviamente, desculpa quem não é. A gente vai começar com uma ao vivo. Qual que vai fazer? Vamos fazer She's Living Town. Isto. She's living town. She's living town. She's living town. She's living down in the winter, gray and blue. She's living down with her suitcase and her hopes back for you. She's living down in her teardrop is now frozen, lost in the world. She's living down. She's living down. She's living down. She's living down in the winter, gray and blue. She's living down with her suitcase and her hopes packed for you. She's living down in her teardrop is now frozen, lost in the world. All your fake people don't matter to me anymore. All your fake people can steal away my soul. Here
soul. Stella Campos e Léo Monstro, e o Mon parece uma banda gigantesca aqui dentro, com She's Living Town. Juju tá falando, Jesus, que delícia de voz. Fernando Soares falando que fantástica, só para começar. Stella, o primeiro disco o seu primeiro disco solo é de 99. Isso, Céu E de seu- Brigadeiro. O Céu de Brigadeiro. E seu primeiro disco foi o disco sem ser solo? Sem ser solo, nossa. Agora você me pegou. Você começou a Ah, o Lara Ranusca, que era a minha primeira banda, não chegou a gravar um disco, mas eu participei de uma... Aliás, a gente participou de uma coletânea da Rádio Brasil 2000, em vinil. Tá, tinha uma música. Tinha um em vinil lá, Agora mas uma música. Chegamos, uma música. E daí depois... Eu participei de várias coletâneas, mas assim, o solo mesmo foi o Céu de Brigadeiro. Trilha sonora do Baile Perfumado. Fiz a trilha do Baile Perfumado, isso foi tudo paralelamente, né? Fiz a trilha do Enjaulado, né? Que era um filme E o primeiro disco do já Kleber foi Mendonça. E aí o primeiro disco foi em 99, né? o solo. É. Antes já tinha lançado o disco. Não, Nunca. só coletâneas assim, né? E músicas perdidas ali de trilha de filme, quando eu resolvi... eu tinha a banda... A Vapor e não é... Aliás, não, então... o Funciona tinha. É complexo, é verdade. O Funciona tinha, mas é que o disco não tinha sido lançado efetivamente. A gente era uma banda que eu tinha com o pessoal lá do Fellini e a gente gravou, mas a gente perdeu. Tipo, gravou, fez um show no estúdio para os amigos e o Cadão perdeu Cadão Vupato, que era o compositor, ele perdeu gravava em vídeo, né? Fita de vídeo, ele perdeu. E a gente nunca mais falou. Eu fui morar em Recife, um foi para um lado, outro foi para outro, cada um num canto. E depois de muitos anos, depois que eu já tinha lançado meu disco solo, que tinha gravadora, que era outros discos e tal, um dia o Cadão botou na casa dele e achou essa fita de vídeo com a master desse disco perdido, que era de 91. E aí a minha gravadora lançou em Depois. CD depois. Nossa, eu nunca soube que foi depois. Foi depois, na verdade tinha sido gravado muito antes, mas Nossa, rolava e o só uma Cadão fitinha fez- cassete que todo mundo passava da mão de um pro outro, tal, mas a gente não tinha. E passou, né? Aí depois um dia ele achou, nossa, você não vai acreditar o que eu achei na minha casa. Eu falei, nossa, é master. Aí o Maurício, sabe, né, que era da gravadora, falou, nossa, vamos lançar. Daí lançou o CD, né, do Funciona Sem Ser Vapor. Nossa, a próxima vez que eu encontrar o Cadão, que a gente mora no bairro, eu encontro ele no bairro todo Sim. dia, vou falar sobre isso, já tá anotado aqui. E vocês dois conhecem faz tempo? Sim. Ah, faz um tempo agora, né? Faz, Na já verdade, faz- a gente se conheceu aqui, né? A gente se conheceu aqui em São Paulo, mas eu conheci o Luciano, o marido de Stella, já desde Recife, que a gente tem uma grande amiga em comum, que foi quem fez a arte do disco. Então, Que é a Juliana Pontual. desde que ela veio morar aqui em São Paulo, e aí, Stella, minha amiga, tal, queria que você conhecesse e tal. Então a gente, em festinhas em casa, assim, se conheceu. Acho que já tem pelo menos uns 10 anos, assim. Já faz um tempo. Mas que a gente tá tocando junto foi a partir do Dumbo. Chegou agora, novo na área. Uhum. E o Dumbo tem uma história, você toca menos nesse disco, não? Então, esse disco, na verdade, foi... eu resgatei umas músicas e eu tinha muita coisa gravada de fita demo. E tinha músicas que eu tinha só a música, não tinha letra. Então, eu fiz todas as letras novas. Mas tinha muita coisa que eu resgatei de fita cassete, Eram músicas que nunca cabiam nos outros discos, porque eram em inglês, porque não combinavam com as propostas. Então, elas iam ficando ali. E aí, eu estava fazendo outras novas, que também eram em inglês. Eu falei, que tal juntar tudo? Aí, eu e o Luciano fomos pesquisar, juntamos, né? Garimpamos aí o repertório. E a gente foi... Na verdade, a ideia era chegar no Mancha, né? Que foi no estúdio do Mancha. E gravar tudo, as bases de violão e pum. Aí eu gravei. Só que aí eu tava no meio das minhas férias. E eu viajei 10 dias, né? Aí os meninos, o Diogo Valentino, que tava lá fazendo, o Felipe Ginakinobi e o Mancha, eles falaram, a gente pode mexer nas músicas quando você estiver viajando? E eu sempre... Fiz todo o processo, eu sou muito, né, faço arranjo em casa, eu sou super mega... Quer tudo ali, acompanhar. faço arranjo, Sei todos os Ela instrumentos. chega com a música pronta Eu chego já. com tudo o arranjo pronto É. sempre. Ah. Até o back vocal, o tecladinho vai fazer assim, assim. Faz assim, o baixo faz assim, eu gravo tudo em casa no computador, eu sempre fui de fazer
eu tinha Fostex antes, então eu sempre fiz tudo. Aí foi a primeira vez que eu falei, tá, mexe, né? Viajei. Aí a gente viajou, aí de repente eles morrendo de medo de mim, né? Porque Óbvio. eles me Como é que a conheciam do gente vai Sérgio Gradeiro, mas mostrar? não me conheciam. A gente tava começando, assim, uma história e tal. Aí eles falaram, olha, vou te mandar umas músicas, você ouve aí? Aí eu, Luciano Tensos, lá, tá, Amanda. Cara, a gente ouviu, a gente falou assim, nossa, tá ótimo, a gente não faria melhor. Adorei. Aí eles, nossa, então podemos, vamos. Aí quando eu voltei, a gente retrabalhou algumas coisinhas, claro que eu mudei, tirei uma coisa, botei outra. Aí entrou o Léo, né? O Léo foi um dia para fazer uma música, fez umas 5. Sendo mole. E aí ficou. Ficou. E aí ficou. E aí, claro, foram os ajustes, mas assim, a ideia, algumas músicas se transformaram muito. Né? E a gente levou um susto, mas todas estavam muito alinhadas com o que a gente gostava. Então foi ótimo. E foi eles uma devem ter ficado experiência. surpresos. Nossa, eles ficaram super felizes. Então, eles tinham muito medo de mim. Eu imagino essa hora de mostrar. Deve ser tipo, ai, gente, É, será? ai, Imagina será? ela Tô falar, mexendo, nossa, muito que doce. não. É. Ainda bem que foi um fim feliz, Não, mas né? eles são ótimos, ficou bem legal. Total. O Henrique tá aqui perguntando como é que a fase funciona, influencia na sua carreira solo e qual a grande diferença de trabalhar em banda e trabalhar solo. Então, trabalhar solo é o seguinte, você trabalha com muitas pessoas diferentes, o que é uma coisa legal. Porque você pode, cada disco é uma proposta, você chama as pessoas conforme aquela proposta, então isso amplia as possibilidades de arranjo, de timbre, do que você for fazer. Trabalhar em banda, por outro lado, é legal também, porque você vai criando uma intimidade com os outros músicos que vai crescendo ao longo do tempo, né? Eu sempre, o Lara Ranusca era banda, então era uma coisa que trocaram pessoas, mas era também uma coisa que eram sempre as minhas músicas, era quase o solo, mas era banda. Mas com nome assim. de banda, que dava uma protegidinha, né? Era mais por aí. Era tipo assim. E ao Funciona, não Funciona, eu era um membro da banda. Então, eu tocava teclado e, eventualmente, fazia vocal e tal. Então, eu achava uma experiência super divertida ser ser membro de banda. Tira um pouco dessa responsa, sabe? De ser artista, a dona da bola. Aí você, né? Eu acho que dá uma relaxada, assim. Eu fico brincando aqui, quando faz essa pergunta, eu fico brincando que acho que quando você tem banda, você deve sonhar muito em fazer solo. E quando você tá solo, você fala, era tão bom fazer Queria uma banda, né? banda. Nossa, às vezes eu falo, porque você tem um show, tudo nas suas costas, né? Você tem que ir atrás das coisas, tem que divulgar, você tem que não sei o quê. Ai, como eu queria ser uma banda, porque daí todo mundo, né? Tipo... Todo mundo ajuda, é isso, né? É diferente, né? Porque aí divide ali a responsa, né? O Léo tem disco solo em breve, é isso? Tô preparando. Ó. Não sei se tão em breve assim, mas Mas tô prepara o preparando peso. sem... Prepara as costas. Eu tô já com Lulina já faz 10 anos, eu tô meio que acostumado já com essa outra posição, de fazer parte da banda e tal. Eu quero vou ter fazer parte da banda dele agora. essa experiência de estar na frente, assim, nunca tive. Vamos ver. Deve ser outra coisa. Quando você lançou o primeiro disco, Estela, foi tenso? Então... O solo ou você já estava bem decidida, assim? Que eu já... o que aconteceu é assim, que o primeiro disco, eu fiz muita coisa que tinham bases de teclado, não existia ainda computador, né? Eu sou uma pessoa antiga, então as bases eletrônicas eram um negócio super Eu fico brincando lo-fi, aqui, né? eu fico falando, gente, fita cassete, pra quem não sabe, é um negócio assim que a gente quadradinho, usava, retangular. que enfiava a caneta dentro quando caneta saía. E que era super legal. Mas sabe que eu tenho um projeto de lançar em fita cassete umas coisas. Logo depois legal. do vinil eu tô regredindo cada vez mais. Eu acho que é por aí. Mas, e aí era uma coisa lo-fi, só que era assim, eram bases de teclado. E isso não cabia na minha banda, por isso que rolou coisa solo. Eu já fazia isso em casa, eu tinha um gravador Fostex, eu e Adriano Leão, que era meu parceiro de guitarras, que inventava pedal. Então aí a gente ficava experimentando coisas já. E aí, e a banda era mais rock and roll, mais clássico e tal. Então, tipo, não rolava com eles esse tipo de experimentação que eu tava fazendo, que era uma coisa bem experimental mesmo. E aí, vamos gravar, vamos. Aí eu resolvi gravar e foi legal, porque daí eu pude fazer com várias pessoas diferentes. Tinha até Nido do acordeon, sabe? Que era um cara de Recife que tocava acordeon, tinha de todo mundo, assim, juntou. E aí o Lupe B, né, que foi lá gravar. E aí a gente fez um disco eletrônico gravado no Conservatório de Pernambuco numa fita, num analógico, né, naquela fita rolo. Então era bem que legal. esquisito mesmo. Vamos mais um ao vivo? Vamos. Qual que é agora? Sim. Traveling Man.
Strange eyes, all your fears behind. Never relax, never control, just leaving. All around the world you just got to run, 'cause nobody told you, just need me. Just a sad traveling man. Tell me where think you get, trying to be free, trying to be free. Strange eyes, all your fears behind you. Never relax, never control, just leave it. All around the world you're afraid of folks, 'cause nobody told you, you just need me. Just a silent traveling man. Tell me where think you get, oh, trying to be free, trying to be free. Just a sad traveling man. Stella Campos e Léo Monstro e mais uma banda inteira no iPod com Traveling Man. A Sabina está aqui falando que estamos ouvindo em Buenos Aires. Olha só, gente, viva a Argentina. Eu falei da banda toda no iPod. Vocês gravaram tudo ontem, foi isso? Pra colocar aí dentro? Não, gente, tô admirada. Ontem vocês gravaram e colocaram tudo. A gente gravou a base, né? São umas basezinhas simples, assim, só pra gente acompanhar. Porque rolou uma coisa assim, a gente pensou que a gente ia gravar num estúdio grande também. A gente falou, meu Deus, mas nós dois só no estúdio grande e tal, precisa de uma bateria, precisa de pelo menos alguma coisa. Peraí que eu vou... Aí eu dei uma programadinha rápida aqui pra 3 músicas pra gente ter pelo menos uma batidinha eletrônica, assim, um beat. Hoje em dia tá tão fácil, né? Olha aí, a fita cassete Total, agora né? é um iPod, né? Já gravou em coisas, e foi né, tudo Stella? feito pra essa apresentaçãozinha. É especial aqui, para assim. o Cultura Livre. Ó, que bonito, gente. Muito obrigada. Ó, a Amanda tá aqui falando, Stella, lança a fita cassete, ai que amor. Também falando que confiança na equipe, por isso que o disco é tão lindo. Tem aqui algumas perguntas, vou fazer primeiro a pergunta da Dri. Rô, pergunta dessa capa, quem fez e qual era a ideia? E se tem alguma referência aos quadros da Frida Kahlo? Eu achei muito massa a capa. Então, a capa quem fez foi a Juliana Pontual. Essa capa é o seguinte, a Juliana pirou na história, que eu falei para ela que o Dumbo eram as músicas órfãs. Então, por isso que chama Dumbo. Uma coleção de canções órfãs, aquelas que sobraram dos outros discos e blá, blá. E aí ela viajou, olha, que os bebês... Entendeu? São os órfãozinhos. E essa mulher meio mística, meio Viagem de Chihiro, sabe? Chega à conclusão, o vinil só cabe 40 minutos. Eu falei, ai meu Deus, já estava difícil, agora tá impossível. Aí tem que cortar 4 músicas. E já estava tudo pronto, remasterizei tudo, porque era vinil e tal.
Aí cortamos, né? Então ficaram 11. E agora eu lancei virtualmente o EP, que tem as que ficaram de fora. Que são as mais órfãs ainda. São super órfãs. Super Dumbo, assim. É tipo Dumbo Essas abandonado. Mesmo lá com a mãe dele. Então, mas no final elas saíram, mas assim, foi difícil. E aquela coisa, né, assim, tinha uma ordem o disco, né? A gente pensou na ordem, então... Aí virou lado A e lado B. Destrói a ordem, porque daí lado A e lado B é outra história. Tem que dividir, né? Tem que fazer toda outra coisa. Mas é legal, coisa. Assim, aí a música, o lado mais assim, o lado menos assim, começa com essa, acaba com essa. E me disseram uma coisa incrível que eu não sabia, que música muito rápida não põe no fim do disco, porque pula. Ah, é? Não sabia também. Gente, também não sabia. Foi o Bussabi que me falou. Eu não sei se eu acredito muito, mas eu falei, bom, então vamos acabar sempre calminha, né? Calmos. Na dúvida, né? Vou tirar, vou ver se é verdade. Depois eu vou ficar ouvindo os discos pensando eu achei isso. Mas assim, bom. A Camila Soares falando, 5º disco, uau! Qual a sensação? É bem diferente do lançamento do primeiro? Deve ser diferente em tudo, né? Não só em... em o tudo, mundo né? é diferente. É tudo. Cada disco eu acho que é uma sensação diferente. Cada disco tem uma história completamente diferente do outro. Assim, meus discos tem um que foi gravado em uma semana, 2, que foi o Mustang, foi assim, sentamos em 3 no estúdio e fizemos tudo do começo ao fim. Em 2 semanas a gente fez tudo. O fim de semana durou 2 anos, porque era... Entendeu? Essa frase é muito boa, o fim de semana durou 2 anos. Não, porque não acabava nunca, o fim de semana era o disco sem fim, até uma hora a gente falou, chega, tum! E aí o Hotel Continental eu estava grávida, então ele durou até a última semana da gravidez, porque senão não tinha que acabar, tipo, durou 6 meses. Vai acabar. Assim, não, agora vai acabar mesmo, porque se não acabar, não acaba mais. Então, é legal então. Cada dia... É o do Vitor. Continental é irmão do Vitor. É irmão do Vitor. E aí você vai, né, fazendo... Cada um é uma história, não tem... Acho que muda sempre. A sensação sempre é de um pouquinho de ansiedade, né? E a música mudou também muito, né? De 99 pra cá, música independente, jeito de lançar, tudo isso mudou mais ainda, né? Isso mudou muito, né? Tanto é que esse disco aí eu lancei só em vinil. Eu desisti do CD... Botei para as pessoas podem baixar, se quiser ir no Bandcamp, baixa de graça. Eu tava perguntando onde é que baixava aqui. Pode baixar, se quiser pagar, paga. Se não quiser pagar, não paga. Põe 0 ali, no buy, não sei o que, põe 0 que baixa tranquilamente. Tem lá o EP e tem todos os meus discos lá. Pode baixar tudo, se quiser conhecer. Pode baixar tudo e aí quem quiser comprar também, aí tem para comprar por... Então, se quiser comprar, tem no site da Trattori, tem no iTunes, tem vários lugares aí que dá para comprar. Leandro Garcia está perguntando, como é compor em inglês? Geralmente os compositores dizem que é mais fácil do que em português. Como é para você? Sinceramente, para mim é bem mais fácil. Você vê, é uma coisa assim que eu tenho vontade agora só de fazer... Mentira, não vou ficar só fazendo coisa em inglês. Mas eu ouço muita coisa em inglês, eu canto com muita facilidade em inglês. Então, para mim, é uma coisa tão natural... É uma coisa que acontece muito naturalmente. E muitas das melodias, quando você cria, elas já vêm com uma intenção, às vezes, em inglês. Por isso que essas músicas exatamente estavam sobrando, porque não tinha como traduzir elas para o português. Que quando a gente faz letra em português, eu e o Luciano, quando a gente está trabalhando, as letras são um parto, porque a gente é muito criterioso. Teve uma música, para você ter uma ideia, quando eu falo que a gente é complicado, a gente é bem complicado. Ed Maeme... Segue a Vida Adiante, ela demorou 7 anos para a letra ficar pronta. Uau. 7 anos, não é brincadeira. São 2 jornalistas, né? Então, a gente e a gente fica naquela cozinha ali nas palavras, porque a gente, né, o português assim requer um outro tipo de música, um outro tipo de rima, é difícil. De quebra silábica, melódica. E já o inglês, para mim, é com muita naturalidade, é muito fácil, as letras vêm prontas. Algumas músicas desse disco eu sentei e fiz do começo ao fim em uma sentada, assim, inclusive com letra, que é uma coisa que não acontece. Então, assim, eu acho que cantar em inglês, hoje em dia todo mundo, né? Aliás, todo mundo canta em inglês, né? O Gainsbourg cantava em inglês. Todo mundo canta em inglês. Eu acho que é uma língua confortável, assim, boa de cantar também. E você tinha alguma letra já? Não, as letras são todas novas. Todas novas. Tinha, às vezes, algumas palavras, né? Porque como que é o método de criação? É assim. Você pega o violão, começa a cantar, faz um blá, 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 um embromations.
E aí, só que eu tenho uma coisa meio mística, que embora também não seja, que aparece assim uma palavra que sai naturalmente naquela música, e aquela palavra, de repente, aparece outra lá na frente, que eu não estou pensando em nada, eu estou pensando na parte musical, na melodia. Só que essas palavras, elas vão ter um sentido. E, às vezes, essas palavras, naquele momento, elas fazem com que toda a letra aconteça. Uhum. Elas têm uma razão de estar ali. Entendi. Não sei por quê, mas é isso. Automatismo psíquico, se saiu... Não, e tá sai, ali, e elas ficam, palavra. às vezes, é a palavra-chave, é a palavra do refrão, é a que dá o... Uhum. E o resto todo vem depois. É a que dá o sentimento da música. O sentimento. E o nome da música? O nome da música você faz depois? Já é depois. Tem música que nasce com nome, mas geralmente os nomes a gente pensa um pouco mais, Ontem né? ela tava me mostrando umas músicas novas na casa dela. Ela, como é que eu gravei o nome? Como Love. Aí agora não, agora eu já gravei com outro nome. Já tava assim, não, eu vou mudando a versão demo tava com o nome, a versão a menos demo tava mais com outro nome. Tem uma música nesse disco, no Dumbo, que é assim, ela passou a vida inteira chamada de Wilson. Essa até é engraçada. Wilson. É, Wilson. É a música que você ouviu, X-Live and Town, chamava Wilson. Aí você fala, meu, que dia... Aí um dia, e ficava lá gravado no computador, Wilson. Que raios. Tinha alguma coisa de Wilson, que eu não lembro por quê, mas o arquivo não tinha nada a ver com a letra. Quase foi o Wilson. Nossa, e foi o Wilson durante anos. E a gente, Wilson, mas qual é o Wilson? Wilson. Quando mudou para X-Live and Town, nossa, ninguém reconhecia mais. Red Alert era outra coisa. Também outro nome. Isso. Era Guess What. Guess What, você me chamou. E também ninguém reconhecia. Mas aí depois o Luciano falou, peraí, gente, a gente não pode botar esses nomes, mas vamos pensar. Daí ele é mais organiza. Ele que falou, faz isso. Não, várias vezes quando mandam um set list pra gente, vem em vez do nome da música, vem um apelido carinhoso, sabe? Por exemplo, vem tipo Wilson, aí você fala, Wilson, que música é essa? Aí eles ficam, a gente não tá achando a música, chama Wilson. Aí eu falo, não, é bom ligar, que às vezes eles têm uns apelidos pra essas músicas. É um apelido carinhoso, exatamente. Qual que vai agora? Unkind. Unkind é uma dessas que ela falou que são novas. Essa aqui tá no foi EP. Que não tinha... Não, ela é do disco, mas ela é uma de que não tinha na fita nada. Essa foi feita... ela não tinha nada. Ela é nascida agora. Ela foi tem algumas que são mix aí, né? Peraí, deixa eu voltar aqui rapidinho. Pode voltar. So unkind, never treat me right. Some things must die. Maybe love will come to shine. Wonder if you ever go take me along. Let me be yours. Take me and let me enter in your world. Will you be with me? Will you just me? I always say something wrong. I think you lie. Always treat me so cruel. Love be shared. Simple plans for just one true. Will you hate me when you read
just like there's no other skies. Really, just like me, some here, just like me. No words and never let me be your helpless. How could you turn on your heart? Be strong this time. Stella Campos e Léo Monstro, Unkind. Hoje eu recebo no Cultura Livre Stella Campos, cantora e compositora. Está aqui muito bem acompanhada por Léo Monstro. Eles estão aqui para falar e tocar um pouquinho esse disco, que é o Dumbo, 5º disco da carreira. Todo bonitão, né? Não dá para pegar na mão esse disco bonito aqui sem falar isso toda hora. Bom, tem aqui um monte de elogio. Vamos lá. Vamos ver de onde eu começo aqui. Primeiro tem uma pergunta de alguém me zoando para eu falar esse nome, do Mesut Barzani Arbeberé, perguntando: quem te inspira como cantora? Você tem um timbre lindo. Olha, eu gosto de muitas cantoras, assim. Inspiração, eu acho que é todo mundo que eu gosto. Vamos dizer, influências, desde criança. O que eu ouvi primeiro? Billie Holiday é uma coisa que eu ouvi primeiro. Quando eu era bem criança, tinha uns 13 anos, eu ganhei o primeiro disco da Billie Holiday, do meu irmão. Mas eu gosto, eu gosto das cantoras de jazz, gosto da Patti Smith, gosto da P.J. Harvey, gosto de todo mundo. Nico. E você canta desde cedo? Desde os 3 anos, na verdade. 3? Tô brincando. Mas é verdade, eu dava um showzinho, assim. Tem uma foto de tocando guitarra com 3 anos, fazendo uma cara assim. Eu falei, tá vendo? Era aí, tava aí já. Eu dublava os disquinhos da minha irmã de compacto. Aquele mini vinil naquela vitrolinha miniatura. Tinha aquelas vitrolinhas, eu ficava dublando lá. Eu sempre gostei. E aí, profissionalmente, você decidiu quando? Então, eu comecei, na verdade, eu estudei um monte de música, assim, desde, sei lá, dos 11 anos que eu comecei, peguei um violão emprestado, aí minha mãe mandou devolver, daí eu peguei emprestado, daí ela acabou comprando, porque ela queria que eu tocasse piano, eu achava que piano não. Aí depois de um tempo eu acabei me rendendo ao piano, amo o piano, é o meu instrumento que eu mais gosto e tal, para compor e tal. Aí fui estudando coisas, aí tentei várias coisas. Tentei o violão erudito, mas aí não era, não. Aí aprendi harmonia, mas eu sou preguiçosa, quero escrever. Aí até que eu comecei a cantar jazz e tal, antes do rock, isso é engraçado. Eu comecei fazendo em casas de jazz, assim, com uns 17, 18 anos, e com bandas tradicionais e tal. Só que aí eu também comecei a ouvir Velvet na mesma época, então causou um problema, porque eu ia lá cantar o jazz de calça de couro, e eles falavam assim, não pode vir com essa roupa, tem que botar vestido de mocinha e tal. E eu falava assim, eu não tenho. Aí, eu tinha um conflito, tinha um problema. Aí eu falava, ai meu Deus, essa pegada. Punk jazz, né? Aí eu fazia o jazz e fazia também uns covers de The Doors, entendeu? No lugar inferninho. Aí eu ficava nesses dois mundos, até que
comecei a ter um monte de banda. Daí foi na época que eu comecei a compor. Eu sempre compus as minhas coisas, né? Antes de tocar um instrumento, a primeira coisa que eu fiz no violão foi uma música. Sem saber acorde, nada. Eu sempre gostei de... Por isso que eu era tão lazy na aula de música. Porque eu sempre gostei de inventar. Então, daí eu... E aí você morou no Recife um tempo também? 6 anos. 6 anos, isso já com... Não, aí já era uma pessoa grande, adulta. Já não era mais uma meninota. Não, eu já tinha feito bastante coisa. Aí eu fui para Recife, na verdade, porque um amigo estava morando lá, que era produtor musical, e ele me chamou para participar de um festival lá. Era um festival que chamava Summer Fest ou Summer Stage, alguma coisa. Era o embrionário do Abrir pro Rock. Tá. Quando estava começando. E eu fui lá e ele falou, olha, mas eu não tenho dinheiro para trazer tua banda. Eu já tinha o Lara Hanuska em São Paulo. Não tem dinheiro, vai você. Aí fui. Ah, com quem que você vai tocar? Ah, vai tocar com... Vou arranjar uma banda daqui. Aí a Ed foi tocar comigo. Ah, o aí Fábio Trumer escreveu também no Instagram. Aí, eu adoro ela, manda um beijão. Então, pô, um amigo. Aí fizemos lá, né, com o Ed. Aí fiz as músicas do Lara Hanuska. Aí cheguei lá para passar alguns... Fim de ano, era dezembro, teve festival. Aí volta pra cá, você não tá fazendo nada em São Paulo. Eu tava mudando de emprego, realmente eu tava sempre... vem aí, faz o teclado, vai compor na praia, fica tocando e tal. Falei, legal, coisa bucólica na praia e tal. Imagina, eu cheguei lá, tava empolvorosa aquela cidade. O Chico Sainz estava começando, tinha show todo dia, em todo lugar, todo mundo chamando de fazer coisa. Soparia. Nunca fui tocar teclado na praia, nunca. Aí eu já cheguei... Teclado na praia, aquela... Não, aquilo não aconteceu. A rede, essas coisas todas, eu tinha imagina. Né, ideia de paulista. Óbvio. Ai, não, vou ficar... Não, nunca. Aí eu cheguei, fiz o show com o Chico Sainz, tocando as músicas do Funciona, com a turma do Nação Zumbi. O Chico, assim, banquinho e violão, quietinho. Foi super legal. Daí, fiquei um mês pra fazer esse show. Daí o Devotos do Ódio. Vamos fazer um show tocando The Doors. Devotos do Ódio com Stella tocando The Doors. Mais um mês. Aí o Paulo André falou assim, já que você tá aí, já é fevereiro, fica pra abrir pro rock, toca aí. Bom, fiquei 6 anos. Entendi. Você foi pra fazer um negócio e nunca mais... Eu fui, pra fazer um negócio que eu nunca fiz. E as coisas só foram... Aí eu remontei a banda lá, porque eu falei, bom, agora que, acho que eu não vou voltar mais. Aí fui ficando, aí comecei... Eu tinha um programa de rádio que a gente fazia lá, que era o Mangue Beat também, que era legal. Enfim, as coisas foram rolando e foi ficando. Eu lembro quando eu fui gravar, acho que o Fábio Trumer, ele me mostrou um trecho do programa que ele tinha no computador. Era muito divertido. Olha, aí você voltou pra cá como? Veio passar um fim de semana, né? Foi quase... Eu gravar o fim de semana. Não. Então, e aí ficou 7 quase anos. Isso. Aí, fim de semana de 2 anos, né? Fiquei mais 14. Não, então, porque daí eu vim... Na verdade, quando eu gravei o Céu de Brigadeiro, foi quando eu vim. Porque eu gravei... E aí também tava no momento que eu tava aqui antes. Entre safra de trabalho, não sei o quê. Era o momento de divulgar melhor esse disco. Lá eu já tinha divulgado tudo. Eu falei, quer saber? Tá na hora de voltar, assim. Tem um momento que é, né? Uhum. Aí voltei. Tem uma pergunta aqui, um pouco esquisita, mas acho importante fazer, porque até, enfim... A Júnia tá perguntando se te incomoda ser sempre chamada de índio ou se foi uma escolha sua. Ah, não. Eu acho importante falar. Eu acho importante falar, porque as pessoas acham que muitas vezes, sei lá, elas acham que tudo, eu tenho a impressão que todo mundo pensa que tudo na vida tem o objetivo de ser popular, monstro, sabe? Aquela coisa popular gigante. Então, várias vezes você vai ver uma peça de teatro e você vê o elogio, depois é que legal, um dia você vai pra Globo. Como se a pessoa quisesse ir pra Globo. Exato, é bem isso. Inclusive, comigo também, Roberta faz um programa de música independente ou de música não sei o que eu odeio todas essas denominações. Como se eu quisesse fazer, como se meu sonho fosse fazer um programa, sei lá, um Criança Esperança, não sei. Enfim, que eu jamais faria. Tomara que não. Não, espero que nunca tenha que fazer essas coisas. Essa denominação independente parece que a gente também é super independente, que não depende de ninguém. Não é bem assim, né? A gente precisa de apoio, precisa de... É mais dependente Exatamente. ainda. É verdade, na verdade você é dependente. Eu acho assim, nunca me incomodou essa questão de ficar, independente. Eu acho assim, a gente, essa altura do campeonato, né? Como você fala, não vai, a ideia não é tocar no Faustão, porque não vai. Eu acho assim, eu faço a música porque eu acredito. Não que eu não acho que tem que ser comercializado, eu acho bacana, acho que tem que divulgar, eu acho que faz parte da história, crescer um pouquinho para poder ter infra para fazer mais, só isso. Para mim, a conta fecha assim. Enquanto te der para fazer, eu vou fazer. Então, se tiver mais infra para fazer, melhor, óbvio. Mas assim, a ideia é maior que isso. Então, assim, eu vejo essa questão dos discos como
legado, sabe? Como uma coisa que eu preciso fazer e eu quero fazer da melhor forma que eu puder. E eu tenho muita música, então assim, eu acho que ainda vou fazer por um bom tempo. Estou fazendo estoque, se um dia passar a inspiração, tá lá, 1 milhão, a gente vai... Porque eu acho que... Eu não espero exatamente retorno financeiro disso, porque você vê que não dá para ter um espaço na grande mídia do jeito, aquela coisa, porque também já não é essa a proposta. Então, eu acho nem existe mais. Isso é uma coisa, acho, também do imaginário das antigas, né? E assim, já teve alguns momentos na minha carreira, obviamente, em que você chegou num momento em que alguém falou, nossa, agora... Você sempre passa, né? Agora vai estourar, agora você não sei o que. Agora... E aí você vê que, peraí, gente, não é assim, a vida não é assim, não é tão fácil, não é tão simples. E o que você quer, né, na verdade? Eu acho que a pergunta é o que você quer com a tua música? Você quer fazer uma música legal? Você quer ter orgulho do seu... Eu tenho orgulho dos meus discos, assim, não tem nada neles que hoje eu olho pra trás e falo, ai, não. Então, eu acho que isso, para mim, que é importante. Total. E eu espero que isso... Não que eu não queira que toque em outros lugares, que vá para outros países. Eu acho que isso, hoje em dia, é tudo muito possível. Então, esse andar da indústria, eu acho que a indústria alternativa, vamos dizer assim, eu acho importante. Mas é isso. Acho que não pode ter aquela viagem. Assim, não é para todo mundo. Nem todo mundo quer isso, na verdade. Você se manter fiel à sua arte, assim. Eu acho a proposta. Independente se ela vai para frente ou não. Se tá isso eu acho que é o mais importante. Fazendo vai ficar bem aí, para né? você, é uma expressão que precisa continuar. E é legal, assim, tipo, às vezes você acha que não, né? Você fala, putz, ninguém te conhece. Aí vem um carinha, sei lá, outro dia eu recebi um e-mail de alguém que, nossa, tua música, eu nunca sei, eu tinha no meu, não sei o que, em 1900 blá, 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 isso. E tal. E eu, maior orgulho, que legal. Ela fala, mudou a minha vida. Poxa, que legal. É isso que eu quero, entendeu? Pessoas que realmente gostam, que é a pessoa que vai comprar o vinil, que curte música de verdade, que... Ele não vai vender horrores, mas ele vai vender para as pessoas certas, que gostam da capa, que vão ter um carinho por isso. É isso. Eu tenho um amigo escritor que ele falou outro dia que ele escreveu um livro, quando ele lançou o livro, todo mundo ficava, o promissor escritor, no próximo trabalho, ele que o promissor, e ele ficava, gente, eu não estou prometendo nada, eu já fiz o que eu escrevi o livro. Tipo, o que eles estão querendo depois, entendeu? Que eu tenho um pouco de medo do que vem depois, eu já mostrei o que eu sou. Acabei de fazer, né? Eles querem mais alguma coisa? O que é isso? Já gerou expectativa. Né? O Flávio tá aqui falando, hoje tem mágica no Cultura Livre, 2 pessoas ou uma banda toda no estúdio, tá muito lindo. Só uma base simples, nossa, que humilde. Rebeca falando que som lindo. Felipe Sampaio, 3 lindos, um beijo, outro beijo. Fernanda Duarte, grande beijo pros amigos Léo Monstro e Stella Campos, que estão fazendo uma linda apresentação. Um monte de gente. Vamos fazer mais uma? Volta, então. Muitos beijos de volta. É tipo telefone, rádio, às vezes, Nossa, né? é muito legal. Vamos Red Alert. Sim, né? Melhor. Guess what? I just don't need you. Forget about me somehow. Just leave me in peace now. Don't be near. I tell you a little secret I live with. I never want you, but right now I'm particularly burning like a flag on fire, and I'm done with the night shift. Better be aware of me now. Oh, I can hurt you. I'll neutralize the pain in a way you can someone to try to explain the best way I can do it. You can smile and ignore my reflections and try to insist in this nightmare. Can't blame me and hate me and blame me. Oh, hate, but why don't you think of the horror within and the risk to pretend we can stand? Why don't you
What you give is what you want. What you give, what you want. Red Alert aqui no Cultura Livre. A Adri tá falando, nossa, gostei da Estela, já baixei tudo. Leandro Garcia falando beautiful. Que mais? Tem aqui um Arrasando Estela, Laura Gonçalves e o Denilson, todo mundo aqui, todo mundo elogiando. O Denilson tá perguntando se no show, vai ter show domingo agora, para quem é de São Paulo, no Sesc Consolação às 18 horas. Teatro Anchieta. Teatro Anchieta, ó. Show nosso de teatro. Primo, né? E é primo aqui do padre. O Denilson tá perguntando se nos shows você canta também as músicas antigas, as músicas da época da banda, e se vai rolar alguma música em português no Sesc. Então, esse show especificamente do Sesc é um projeto que chama Coisa de Vinil. Então, ele é para as pessoas que lançaram só em vinil. Então, nesse show, nós vamos se concentrar no repertório desse disco. Com o Plus a Mais, que são as músicas do EP. Os Super Órfãos. Então, as músicas em português são para o próximo show. Esse, especificamente, vai ser do vinil, né? Então, ele vai se concentrar nesse repertório. Agora, é legal dizer que no show, né, Léo? O show é outra coisa. Assim, com a banda toda, ele é uma... Quem é a banda? Acho legal falar a banda toda, né? A banda é o Cleiton Martim, na guitarra. Que é do Cidadão Instigado e tal. O Diogo Valentino, que produziu o disco. o álbum no baixo, e o Felipe Maia. E o Felipe Maia, que é o baterista. Fora que é nós, né? E aqui os dois. E a banda é bem incrível, a banda tá muito legal. E é uma pegada bem mais rock and roll, assim, é bem bacana o show. Show às 6, então, quem for de São Paulo, vamos lá. Pedro Martins perguntando, Estela, eu queria saber sobre a sua relação com o violão. Com o violão. Não, então... Sei, o violão. Então, eu adoro violão. Eu tenho tocado muito violão, desde esse disco. Eu amo muito piano. Assim, eu tenho uma relação... Você toca piano, violão? E tudo? Tudo mais ou menos, mas eu toco tudo, assim... Violão, piano, baixo, eu faço baixo na guitarra, toco guitarra também. Mas assim, tudo, eu não sou multi-instrumentista, eu uso os instrumentos para... multi-instrumentista dá um peso, né? Quando alguém por te fala, favor, já fizeram multi-instrumentista. Já falaram, não, multi-instrumentista. Calma, não é assim. Eu toco um pouco de cada coisa, é o suficiente para tocar mais ou menos e poder compor. Eu acho que é mais um instrumento de composição. Minha praia é compor. Mas assim, eu gosto muito do violão. E eu acho que o violão, ele me leva para um caminho musical. É engraçado. As músicas que eu componho no piano levam para um caminho. Total. E as que eu componho no violão levam para outro. Então, ultimamente, eu tenho usado bastante por conta dos shows, né? Desse disco tem muita coisa folk. Esse álbum e tal. Foi muito focado no Ele é muito diferente. No violão. O Mustang, na turnê do Mustang, era muito mais piano. Você tocava piano. Eu tocava piano o tempo todo, inclusive no show. Era muito mais piano, tinha uma ou duas de violão. E já teve outros que eram mais guitarra. Então, assim, esse momento eu tô bem próxima do violão e compondo muita coisa nova aí no violão. No próximo, aguardem muita guitarra. Também já tô fazendo... você já tá pensando no próximo? Nossa, já tá... Você não para música, nunca? Cara. Já tem um monte aí, já estamos escolhendo já. É? Daqui a pouco, então, hein? É a última já? É a última. Viu? Já é a última. Já? Trust. Uma das super órfãs, uma que ficou de fora. Essa é mega órfã. Pessoal, na verdade, ela não é órfã, não. Carinho. Ela foi feita depois. Ela foi feita depois. Ela foi feita melhor assim. Ela foi feita entre o lançamento do disco e do EP. Não. Na verdade, ela... Olha a velocidade, né? assim, ela lançou o disco... prensando o disco, essa música já estava acontecendo. Aí ela ficou meio perdida, porque ela nem é do próximo disco, ela tinha pegada desse disco, então ela entrou no EP. Ela tinha potencial para ser órfã, então ela já entrou. Ela já nasceu órfã, coitada. Vamos lá. You're my fallen angel, you're the one who never leaves behind. You're my guardian angel, from you just cannot hide. Used to come around me when my hands feel so. I used to go into darkness
Just can't leave my morning, so the streets I know leads me to sorrow, and I belong. There's no tomorrow. You're my guardian angel, your smile I can't reject. While the world is fading, I can feel your friendly hand. When I'm drowning in my head, my lungs are filled with smoke. I just go to darkness, just leave my morning, so the streets I know leads me to sorrow, and I belong. There's no tomorrow. Someone stole my peace of mind. Now I'm trying to survive. You show me I was blind. Your softly feathers round me makes me feel better and free. I just can't live without you now. Stella Campos, ele é um monstro com Trust. Encerrando Cultura Livre, ó, o Fabrício tá aqui. Eita, olha o tempo voando, campanha 2 horas de Cultura Livre, que tal? Adri, mais uma, entro na campanha 2 horas, onde é que eu assino para as 2 horas? Pois é, gente, hoje não vai dar para fazer 2 horas, mas foi uma delícia mesmo, super feliz. Obrigada. Você falou de receber mensagens, né? Eu já ouvia de tanto tempo e tinha você no piloto, já tinha todo o carinho antes, sem você saber e sem te conhecer pessoalmente, né? Léo, muito obrigada mais uma vez. Obrigada. Valeu. Lembrando que tem show domingo, 18 horas, Sesc Consolação, Isso, aqui em São Paulo. Anchieta, no Sesc no Teatro Consolação. Anchieta. O Teatro Anchieta é o É teatro. dentro do Sesc Consolação. É o de baixo. É, aquele que entra lá É embaixo. o teatrão. É o teatrão, é. Uau, Por isso que tem que ir mesmo, né, gente? Gente, tem que todo Todo mundo, mundo tem muito, que muito, ir. muito, que o Vai teatro ser é bem legal. lindo e vai ser Domingo, super 6 bonito. da tarde, é um horário acho que tranquilinho pra todo mundo, assim, dá pra levar eu a acho. família se quiser. Dá, É, dá não, pra, é tranquilo. gostoso. Então, queria agradecer vocês Obrigada. todos que participaram. Um beijo para todo mundo. Depois do intervalo tem a Teca e o Radar Cultura. Um beijo, até a próxima, que é amanhã. Pronto, essa valeu. Cultura Livre. Era isso? Era Cultura Livre, claro. Realização Rádio Cultura Brasil, emissora da Fundação Padre Anchieta.